É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Visões. E agora a gente está de casa nova. Nós estamos dentro do estúdio do ZN Notícias, um jornal que já está há 15 anos aqui na Zona Norte. Isso que é tradição, né? E hoje uma entrevista super especial. Nada mais, nada menos, com o diretor-chefe do jornal, Beto. Seja Marcos. bem-vindo ao jornal, ao canal Visões. E agora, você sendo convidado. Bacana, Márcio. Fico muito honrado de fazer parte aqui do seu primeiro podcast aqui no estúdio do ZN. Seja muito bem-vindo, você e seus futuros entrevistados, tá? É uma honra estar aqui. Obrigado, é isso aí, pessoal. E a gente vai conhecer um pouquinho mais do jornal, né? Saber um pouquinho mais como que é essa jornada, porque são 15 anos de tradição, né? E não é fácil, né? Justamente com essa tecnologia vindo e você mantém firme as tradições do jornal. Isso é muito importante, né? É isso aí. Marção, eu vou começar me apresentando para o teu público. Eu sou o Beto, né? É Marcos Roberto, mas todos me conhecem por Beto aqui. Sou filho do seu Agostinho, da mercearia aqui no Parque do Chaves, 55 anos estabelecido lá. E vim seguindo o caminho do meu pai no comércio. Então, sou proprietário e fundador do Espaço Beleza Maclau. Hoje continua lá, já temos, eu acredito que uns 30 anos, 30 e poucos anos aí, 34, se eu não me engano, aqui no Parque do Chaves, né? E nos últimos 16 anos, na verdade, a gente abriu um jornal visando buscar o crescimento da nossa região. O jornal se chamava O Dia de Notícias. Ficamos um ano, era eu e o Fábio. E aí rompemos a sociedade, continuamos amigos, o Fábio ficou com o Dia de Notícias e eu fundei o ZN Mais Notícias, que estamos aqui completamos agora em abril 15 anos, né? Não é fácil, tá? Manter um jornal por 15 anos, no nosso caso semanal, né? Falando a verdade para o povo, quanto tiramos, mantendo essa tradição. Hoje, com essa situação do digital, né, do jornal digital, na verdade nós temos o físico, o impresso, e temos também o digital. Então a gente procura estar mantendo a tradição, seguindo a inovação. Essa é a história do ZN Mais Notícias, que começou, na verdade, no escritório do vereador Aníbal de Freitas, que nós tínhamos um jornal na região que divulgava as coisas da região, e de repente ele fechou uma exclusividade com um político e aí eu me vi na obrigação de abrir um outro jornal que, independente do Beto, pessoa física, trabalhar para o político A, B ou C, ele mantém todos os políticos um canal aberto para divulgar. Então, quem faz as coisas pela região, a gente divulga, independente de partido, de bandeira, de nada disso. A nossa a veia da imprensa não é tomar partido. É só falar o que acontece. Então, se está errado, fala. Se está certo, fala. Essa é a máxima da nossa imprensa hoje. Sim, isso é muito importante. Hoje que a gente vê, às vezes, muitos canais aí, meio um para a direita, outro para a esquerda, e, na verdade, às vezes a população fica desinformada. Né? O que é verdade, o que não é, até foi as situações das tias do Zap, né? Como que era a situação de informar. E eu acompanhando o jornal, por esse período, eu realmente vejo que o jornal anda por todos os lados, direita, esquerda, centro, e ela vai comunicando e informando, né? Isso que é o importante, que é a verdade que está chegando à população, né? E também me fala uma coisinha, né? Hoje a gente vê que você já tem, né? Graças a Deus a gente está vendo com um estúdio, né? Uma estrutura muito legal, né? Mas no começo, como que foi pensar em abrir um jornal? Como que foi assim, olha, precisamos de máquinas? Como que foi esse pensamento de abrir o jornal? O pensamento de abrir o jornal não teve, vamos ser muito sinceros, não teve nenhuma coisa assim, falar, não, eu vou fazer, não. Tinha uma necessidade e nós nos adaptamos à necessidade. Ficamos aí pelo menos uns 3 anos sem uma sede para receber as pessoas e depois fizemos a sede. Aí, há uns 8 anos atrás, eu fui convidado pelo Kaká, que era dono da Rádio X-Play. O Kaká veio e falou, Beto, você vai fazer um programa lá na rádio, na programação da rádio. Eu falei, eu? Porque uma coisa é você conversar ali
no pessoal com uma pessoa. A outra coisa é você fazer um discurso para muitas pessoas. E a outra coisa é você fazer um programa de entrevistas. Porque você tem que estar sempre atualizado no que você vai perguntar. A gente, no caso do meu programa, a gente faz com diversos segmentos da sociedade. Então você tem que saber o que perguntar, como extrair dele o que ele tem de bom, né? E aí comecei fazendo um programa na época com o Lucas de Paula. O Lucas fazia parte da locução e eu fazia as perguntas ali. E depois, com o tempo, ficou eu fazendo tudo. E aí a Rádio X-Play, ela fechou. E aí eu vi a necessidade de abrir o estúdio aqui. E aí eu juntei o útil ao agradável. Então eu estou fazendo aqui o programa, daqui a pouco eu vou ali sentar para vender anúncio e fazer o que tem que ser feito pelo jornal, né? Ou ter que sair para uma externa, e assim a gente vai aqui, eu consigo administrar isso muito perto, mantendo tudo muito arrumado, muito limpo para o nosso convidado, para o nosso entrevistado chegar e ter um lugar limpo para usar um banheiro, ter uma água para ele tomar, um café, e a gente procura manter isso. Isso pode ter garantia, eu tenho a garantia aqui que quando você chegar, você vai ser bem atendido, né? Tem uma equipe fantástica aqui, o ZN, você vai ser bem tratado, vai ser um dia tranquilo, né? Porque às vezes tem muita gente que tem um medo do podcast. Não quero ir no podcast. Pode vir, pode ficar tranquilo, a gente vai deixar você à vontade para responder o que quiser. Aqui dentro do estúdio também nós temos o Pod Norte, que também é um outro canal que está em parceria junto com o canal Visões. E tem o ZN também que é apresentado, que é o Radar ZN, apresentado pelo Beto. Depois vem, a gente vai deixar o telefone de contato. Vem quem participar, fala um pouco da sua empresa, fala um pouco dos seus projetos, vem aqui, tá? É importante que você se comunique com a Zona Norte. Nós precisamos nos unir e alavancar nossa região, que tem muito ainda a crescer. Hoje aqui no estúdio, nós já temos o Pod Norte, o Radar ZN, o Falando com o Gerson Madaleno, hoje começando o canal Visões. E quem quiser, se você tem um projeto de fazer um podcast, procura a gente, procura eu, procura o Márcio e vem para cá. Vamos unir forças. Aqui a gente trabalha, você pode ter certeza que não existe aquele negócio, é meu programa ou é programa dele. A gente une forças e faz o seu melhor, tá? Todos são muito bem-vindos, né? Sim, a gente pode ainda ajudar vocês a, de repente, montar o logo do seu programa, ajudar no roteiro, ajudar em toda a estrutura. Nós temos também editores de vídeo que pode ajudar também. Então, pode vir que a gente garante aqui o trabalho para vocês, tá bom? Na verdade, nós somos um facilitador Sim. do negócio da pessoa. Porque a pessoa, ela não sabe fazer tudo. Sim. Ela administra o negócio dela e ela não tem a cabeça de mexer com o papo do marketing dela. Então, nós fazemos aqui todo esse caminho, unindo forças. O que eu não sei fazer, você sabe. O que você não sabe, o Mola sabe. Ou o Arthur sabe. E assim a gente vai unindo forças e alavancando os negócios, que está alavancando a nossa região, né? Sim. Por isso que eu digo que a pessoa tem que comprar na região que ela vive. Porque se você compra numa outra região, é lá que vai ficar a riqueza, o dinheiro, o emprego vai ser gerado lá. Quando você compra na sua região, o emprego é da sua região. A riqueza fica na sua região. Então isso que é uma coisa que a pessoa tem que pensar. E agora nós estamos chegando nessa época política, é a mesma coisa. Pense em quem você vai votar, né? Você vai votar num cara porque ele é famoso, ou isso, ou aquilo, que nunca mais... Primeiro que ele nem sabe onde fica a sua região. Tem muitos casos aí que o cara tem o voto, ele não te deve nada, porque ele nem sabe onde é a tua região. Diferente de um voto orgânico, né? Que a pessoa... Ele veio aqui, ele assumiu o compromisso. Então ele tem que fazer coisas para cá se ele quiser manter a votação que ele teve. Hoje a política, com essa facilidade da internet, o cara vai lá, faz um videozinho engraçado. Aquilo tudo que ele está falando vai melhorar o seu dia a dia? Vai melhorar a saúde quando você vai na UBS perto da sua casa? Ou no AME? Ou na UPA perto da sua casa? Ou no hospital? Aquilo vai melhorar a segurança da sua região? Tudo que é engraçadinho, acabou. O cara é um comediante. Então a gente vai montar aqui um programa que a gente já tem no projeto aqui, o Quinta Série, falar só asneira, vamos ser eleito? É isso que você quer para você? É isso que você quer para seu filho na educação?
Pro seu pai na hora que precisar na velhice? É isso que a pessoa tem que pensar. E eu não sou candidato não, tá? Eu tô falando porque a gente vive isso. Então pense em quem vai votar. E realmente é muito importante agora porque vem muitas promessas, né? Agora vem nego de todo lado, que a gente nunca ouviu falar o nome. E as propostas são sempre as mesmas, né? De facilitar, de desenvolver, e a gente vê as mesmas dificuldades, né? Nós temos dificuldade com os hospitais, principalmente a gente aqui com São Luís Gonzaga, a gente tem dificuldade com algumas UBSs, com a segurança. Então a gente precisa se unir justamente para isso. E como desenvolver nossa região, né? A gente vê às vezes muitos shows, muitos eventos, mas e aí, de que forma? Como o Beto falou, de que forma isso vai melhorar o seu dia? De que forma isso deve melhorar a nossa situação diária, a vida dos nossos filhos, o nosso desenvolvimento? Então tem que se pensar nisso, né? Precisamos parar com aquela máxima do pão e circo. Né? O cara te dá, a gente está acostumando a viver com migalha. Nós não pagamos migalha, nós pagamos muito. Eu fiz até uma enquete, por incrível que pareça, eu fiz uma enquete no canal perguntando qual que seria mais importante esse ano, a Copa do Mundo ou as eleições. Por incrível que pareça, deu 80% as eleições. Agora, vamos ver se vai ser levado a sério as eleições? Esse ano tá um ano meio atípico para a Copa do Mundo, né? Eu não tô vendo, eu não sei se isso vai mudar. Até conversei com a minha esposa esse final de semana e falei sobre isso. Falei, nossa, você não vê uma rua pintada, você não vê bandeirinha em rua, como tinha antigamente, né? Sim. E aí ela me falou, não, mas isso é quando começam os jogos, né? Mas será que aquilo é importante? Então, se o Brasil for campeão, acabou todos os problemas? Né? É legal torcer, bacana, vamos assistir, vamos curtir, vamos torcer para que ganhe. Mas vamos ter o foco, né, no que vai manter a gente depois, né? Que mantém, inclusive, o esporte, que é a política. Sim, verdade. Quem vai administrar. Não adianta a pessoa falar, eu não gosto de política. Aquele que fala, eu não gosto de política, não vou votar, você vai ter que gostar, porque você vai ser administrado por quem gosta. E gosta muito, hein? Então, preste atenção. E não adianta reclamar depois, porque agora é o momento principal da gente tentar ajustar um pouco o país, né? Que o país caiu um pouco aí em relação ao PIB, algumas situações aí de crescimento, então temos que ficar de olho. Como a gente falou, a gente fala de uma zona norte, mas a gente tem que falar que hoje vai ser agora as eleições, vai ser deputado estadual, federal, né? Senador, governador. São dois senadores, um deputado estadual, um federal, governador e presidente. É uma eleição importantíssima. Sim, e movimenta muito, quer queira quem não, tem parceria com os vereadores, que ajustam, que fazem projetos, planejamentos, né? Que destinam emendas para algumas regiões justamente para segurança, hospitais, né? Para saúde, para educação. Agora é o momento. Porque depois, aí chega no final de um mandato, aí é greve aqui, greve ali, greve aqui, e aí não resolve os nossos problemas, né? Mas, Beto, vamos falar em relação agora ao jornal, né? A gente vê que praticamente vocês têm bastante edições. Como que faz para ser composto o jornal, né? Como que faz a redação? Quando que é feita a publicação? Como que é esse desenvolvimento do jornal? Nosso jornal, ele é semanal. Ele é impresso toda quinta-feira. Como funciona o jornal? Ele parte de uma situação de venda, que é o que paga, né? Então, é feito a venda. Aí nós temos o Sidney, que faz a parte fotográfica. Nós temos a Graça, que escreve. E nós temos o pessoal da distribuição. É uma engrenagem. Porque se não tiver venda, não paga o jornal. Né? Que não paga o Sidney, que não paga a Graça, que não paga a distribuição. Então, todos esses... O Beto tem que saber fazer venda. O Sidney tem que fazer boas fotos e estar presente. A Graça tem que escrever bons textos, a distribuição tem que ser bem feita para que o ciclo se torne fechado, né? Além disso, tem que ter a parte digital, a divulgação no Instagram, no Facebook, no site. Então, todo esse ciclo tem que ser fechado. Se uma dessas peças da engrenagem falhar, falha o outro. Então, é toda uma situação que tem que acontecer para isso virar. As notícias, ela é dividida em pauta quente e pauta fria. O que é isso? A pauta fria são as notícias de internet. O que vem nos sites,
Por exemplo, o que a prefeitura vai ter, que nem teve essa semana, a virada cultural, o que vai ter na área de saúde, que vai ter, a prefeitura manda e a gente coloca algumas coisas. O Estado manda e a gente coloca algumas coisas. Eventos da região mandam e a gente coloca alguma coisa. Quando nós não estamos presentes, é uma pauta fria. Quando nós estamos presentes, é uma pauta quente. Que aí é onde a gente vai lá, tira a foto, escreve o texto e assim vai. Certo. E se alguém quiser fazer parte do jornal, quiser mandar uma redação, quiser mandar um anúncio, qual que é as formas de contato? Assim, eu gostaria de fazer uma matéria e mandar para o jornal. Como que poderia ter essa situação? Ela pode mandar pelo site, que é o www.znmaisnoticias.com.br. Ela pode mandar por lá. Ou ela pode mandar no e-mail do jornal, que é znmaisnoticias, no plural, @gmail.com. Só mandar nesses 2 canais que a gente avalia. Não são todas que a gente coloca, Sim, porque tem que analisar. Hoje tem muita coisa que é colocado intencional, que a pessoa manda, mas você vai por trás, você vê que é uma coisa política. Você vai por trás, é uma coisa comercial que o cara não quer pagar. Porque hoje acontece muito isso, né? O cara quer estar visto em todos os lados, ele pega uma assessoria, a assessoria manda para todos os veículos. Desculpa, a assessoria está ganhando para fazer aquilo, não eu. Sim. Se for uma coisa muito interessante, eu coloco. Se não for, eu não vou colocar. Porque ele está pagando aquela pessoa. Então aquela pessoa tem que ter os meios para divulgar. Seja no digital, seja no site, seja onde for. Porque dá trabalho manter um jornal. E a coisa que a gente mais escuta aqui é assim, é bom pro jornal. Não, bom pro jornal é ter boas notícias, sim. Mas é bom também ter o dinheiro para pagar todo o custo. Porque é tudo caro. Você vai rodar uma impressão, o custo de uma impressão hoje, Márcio, para 10 mil exemplares físicos, tá beirando aí seus 9 mil reais. Outro dia eu até sentei com o Sidney e mostrei para ele, planilhei. Porque você engloba tudo, né? É conta de água, é luz, é aluguel da sede, é internet, é isso, é aquilo outro. Você soma tudo, divide pela quantidade de jornais que você lança no mês e divide pela quantidade de página. Aí vai te dar um custo, que não é só a gráfica. Ainda tem a distribuição, ainda tem os funcionários que saem para as ruas, tem a gasolina para ir buscar. Gasolina, você tem que acompanhar. Tudo. No nosso caso, a gente põe o povo na rua e sai para fiscalizar para ver. Tem todo um lado, né? Sim. A gente paga um pouco mais para não pegar qualquer refúgio, a gente pega pessoas mais velhas, pessoas que têm uma responsabilidade, que sabe que aquele jornal precisa ser bem entregue para que aquilo vire anúncio, para que aquilo pague ele de novo no mês que vem e assim por diante. Porque senão é simples, você põe na rede social, impulsiona e já era. Né? Então a ideia não é essa, a ideia é que o jornal impresso, porque hoje a gente escuta muito, Márcio, falar o fim do jornal impresso. Eu não vejo isso, principalmente jornal regional. Porque o jornal regional, ele vai cair na mão daquela pessoa que quer se interessar pelo assunto, que quer ver. E a pessoa, ela fala, não, digital. Eu faço uma pergunta, um desafio. Você coloca aqui 50 pessoas. Quem lê uma notícia no jornal digital hoje? A não ser que morreu algum artista, a não ser que morreu alguém que ele vai lá querer saber um pouco mais. E olha lá que de repente a pessoa só pega o título. Então o que nós estamos criando? Lá. Nós estamos criando um futuro burro. Futuro que a pessoa não lê. Não se informa. Não se informa. Porque não adianta, se você não lê, você não vai estar por dentro. E fica direcionado, né? Que queira que não, os algoritmos... Até lendo hoje, você já tem que ver o que você está lendo. Porque você lê no jornal A, fala uma coisa, no B, outra, no C, outra. Tudo intencional, né? Então você tem que pensar, que jornal que é esse aqui? O que ele está falando? Qual é o viés político dele? Qual o viés político? O que ele quer transmitir? Qual que é a informação que ele quer passar para que você entenda? Porque a gente sabe que existem os jogos, né? A gente entende como que funciona esse meio, né? Não tem jeito, né? Infelizmente, a gente está tendo que voltar a ensinar as pessoas a como votar.
né? Eu não sei se a gente tem tempo nesse primeiro bloco ou se a gente entra nesse assunto no segundo bloco. Dá tempo? Então vamos lá. Segundo bloco? Então vamos no segundo bloco, pessoal. Aguarda aí. Vamos falar um pouquinho do que a gente acha que é a eleição. Como você escolheu o teu melhor candidato. Daqui a pouquinho a gente volta aí. É isso aí, pessoal. Canal Visões já volta rapidinho e pega os patrocinadores aí no intervalo. Valeu! Enxergam, se liga, mente aberta, visão no alvo, conteúdo sincero, direto, sem intervalo. Vários assuntos, mesma missão. Expande sua mente, quebra a visão. TikTok, YouTube, Insta no feed. Se é papo real, aqui tem o lead do cotidiano até a emoção. No canal Visões é vivência e visão. Visões, pra quem enxerga o mundo além. Tem saber, tem fé, tem o que vem. Do gueto ao topo da rua ao zen. Canal Visões na mente de alguém. Visões, ideia que nunca se vende. Reflete, conecta, sente. A vida em várias dimensões. Tudo começa com visões. Não é só conteúdo, é missão. Cada voz, cada dor, cada chão. A verdade vem em várias versões e a gente mostra todas as visões. É isso aí, pessoal. Voltamos para o segundo bloco do canal Visões. E hoje, como a gente começou a falar antes, com o Beto do jornal ZN Mais Notícias. Vamos lá, Beto. Você falou para nós, deixou um suspense aí no final do primeiro bloco e vamos dar continuidade dele. Eu vou entrar num assunto que é muito pertinente nos dias de hoje para a pessoa refletir como ela decidir o seu voto, né? Primeiro lugar, a pessoa vai votar para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Esse ano nós vamos ter uma renovação no Senado de 2/3. Que vai trocar 2 senadores, né? Ou reeleger, mas vai ter uma troca de 2 senadores. O senador, ele é um cargo que pessoa que é o mais bem votado, se amanhã, por algum motivo, ou por falecimento, ou por ele foi tirado do cargo, alguma coisa, cassado, alguma coisa, o suplente assume. Só que quem escolhe o suplente é ele. Não é o suplente, é diferente dos outros cargos, que é o próximo mais bem votado. Então, quando é fechado a chapa, ele escolhe quem vai ser o primeiro suplente e o segundo suplente. Já houve casos de senador que foi cassado que quem era o suplente? O filho dele. Ou seja, não mudou nada. A estrutura continuou na mão dele. E normalmente o cara vai colocar gente que mantém a estrutura dele, né? Que são pessoas que vão manter o trabalho que ele quer que seja feito. Então esse é o caminho dele, tá? Então, no caso do deputado federal ou do deputado estadual, o que faz um deputado? O deputado, ele fiscaliza o executivo. Ele vai olhar para ver se aquele recurso que é enviado para o governo, que é enviado para a União, está sendo destinado da forma que foi colocado para ser. A quantidade de porcentagem para a saúde, para a educação, para a segurança. E se aquele serviço chegou com qualidade para o munícipe ou para o cidadão daquele estado ou da federação. Tá? No caso do deputado, ele além de fazer a fiscalização do executivo, ele também coloca projetos de lei. Daí a importância que a pessoa tem que pensar em votar em pessoas daquela região, pessoas que conhecem aquela região. Por quê? O deputado, ele tem as emendas que ele pode indicar. Caso de deputado estadual é um X de emenda, no federal outro. No caso do estadual, ele tem emendas impositivas. O que é isso, impositiva? A emenda impositiva
ela manda o recurso para determinado órgão, seja para a polícia, para uma escola, para um posto de saúde, etc. E não pode ser mexida. Ele mandou, vamos supor, 1 milhão para o Hospital São Luís Gonzaga, vai ter que ser usado 1 milhão no Hospital São Luís Gonzaga. Não tem como chegar na hora e a saúde levar para outro hospital. Então isso é uma emenda impositiva. Daí a importância de ter representantes da sua região, né? A sua região, se você tem um representante dela, ele vai passar no buraco. Ele vai ficar sabendo da falta de segurança, se tem. Ele vai ficar sabendo se o hospital está tratando bem. Porque, querendo ou não, o cara pode ter um plano de saúde melhor do mundo, mas ele tem alguém que convive com ele, que se relaciona com ele, que precisa do plano do posto de saúde, que precisa de um hospital, de uma cirurgia, etc. Então, por isso, a importância de votar em pessoas da sua região. Governador. O governador é o executivo. É o cara que vai criar infraestrutura, que vai cuidar da saúde, que vai fazer novos hospitais. Ele tem um poder muito maior. Então, tudo isso, e o presidente também, tudo isso é a coisa que a pessoa tem que analisar. Eu costumo dizer que o eleitor, ele tem que se colocar na cabeça como se fosse um cliente, um consumidor. Aí, se perguntar, ele vai no posto de saúde, o atendimento que ele está recebendo no posto de saúde é o que ele gostaria de receber? O médico que atende ele está atendendo a contento? O enfermeiro, o porteiro, já começa daí. O que o cara tem que entender é que ele é o pagador de imposto e ele tem que avaliar se aquele serviço está ao contento dele, seja na segurança, seja na saúde, seja na educação. Então, se perguntar o quê? A saúde que eu tenho hoje, que eu recebo hoje, ela é a saúde que eu esperava receber? A educação que o meu filho recebe é a educação que eu queria receber? Que eu mereço receber? A segurança pública no seu bairro é o que você gostaria de receber? Então se coloque agora, esse momento de eleição é um momento muito importante. É o único momento que o cidadão tem vez e voz. É onde o cara vai parar e pensar o destino que ele quer para a cidade dele, para a região dele, entendeu? E como fazer isso? É nessa hora. Primeiro, nós vivemos uma sociedade que não lembra em quem votou. O cara vota no XPTO, que é engraçadinho, ou que canta uma música boa, ou que jogou muito bem. O cara vota naquele cara, mas no outro dia ele está no seu bairro procurando a liderança do seu bairro, porque ele não tem acesso ao cara. Ele nunca mais vai encontrar aquele cara, a não ser daqui 4 anos, quando o cara precisar de novo do voto dele. No caso do senador, são 8 anos. Então, nós temos que mudar o nosso modo de pensar. Nós não podemos levar a eleição como um dia de festa, que é o que eles colocam, Sim. né? Você assiste lá nas propagandas eleitorais, a festa da democracia. Festa não, meu irmão. É a realidade da democracia. Então nós temos que ver que nós temos hoje direito a voto, vamos saber usar. Vamos opinar se aquele político, ele fez o que por você? Sabe? Nós vamos receber, principalmente na Zona Norte de São Paulo, nós vamos receber político de todo lado. O que aquele político fez pela sua região? Se ele já é eleito. O que não é eleito, ele não teria nem como fazer. Mas o político que é eleito, que vem pedir o seu voto novamente, o que ele fez pela sua região? Se pensar o que ele fez pelo seu filho na educação, pela sua mãe no posto de saúde, pela segurança do seu bairro e tantas outras coisas que tem aí. Então parar, pensar, votar direito. Não foi bom? Cara, nós somos patrões deles. Manda embora. Manda embora. Não foi a contento? Manda embora. Dê oportunidade para outro. Ah, isso vai me dizer que o outro vai ser bom? Não sei, pelo menos você tentou. Pelo menos você usou
o seu direito da democracia para tentar mudar alguma coisa. Sem ficar ouvindo pessoas, porque existem muitos que querem mudar o seu voto, querem convencer você. Não se deixe nisso, não. Vamos parar dessa fase nossa de pegar papel no chão, na porta de colégio para votar. Pô, você quer colocar um porco para te representar? Porque o cara vai lá e joga em top o bueiro do seu bairro. O cara que tem mais recurso, ele tem mais papel. Ele vai lá e entupir o bueiro do seu bairro. Então você vota num porco. É isso que você quer? Cara, pelo amor de Deus, vamos parar e pensar. Já chegue no dia da eleição com o seu candidato definido. Não tem problema se errar, todo mundo erra. Mas foi um pensamento seu. Você opinou naquilo que você acha, que é seu direito. Não deixa que as pessoas cheguem na hora, na porta, fica tentando mudar a sua visão. Nós estamos aqui no canal Visões, vamos ter a visão da nossa política, do que a gente quer pra gente no futuro. Momento muito importante pra gente poder definir isso. Sim. E é engraçado que a gente vê isso, né? Você fala às vezes dos números, tudo, né? Mas quantas vezes a gente vê a quantidade de votos históricos em reality shows, né? Então, o pessoal consegue se informar em relação a isso, a importância, né? A gente vê a situação, olha, vai ter uma ação tal, é milhões de ligações, é milhões de hashtag, é milhões de votações. E o momento mais importante, como falou, que é da nossa vida, que são 4 anos que leva pra frente aí, às vezes as pessoas deixam pra trás, né? Aí depois vai reclamar da educação, por que as coisas não acontecem na saúde, mas você tá buscando informação? Márcio, mas não adianta reclamar, mas é por isso que nesse momento a gente tem que unir forças e ver o que está acontecendo, né? Saber quem são os nossos representantes, saber quem são aquelas pessoas que vai buscar voto e depois onde ela foi parar, né? A gente sabe que tem os candidatos tudo, mas tem assessoria, tem os escritórios, então converse, né? Se informe. Né? Eu conheci bastante pessoas capacitadas em relação a isso, de trazer resultados. É lógico, eles não vão resolver todos os problemas porque totalmente, às vezes, é inviável, né? Tem milhares de problemas na cidade, nós sabemos disso. A cidade está crescendo cada vez mais, principalmente a Zona Norte. Ela está crescendo, ela está criando mais periferias, né? Então, esse aumento tem que aumentar mais escolas, tem que aumentar mais UBSs, tem que aumentar mais os hospitais. E aí, esse crescimento está acontecendo? De que forma que a gente vai fazer isso? Abaixo-assinado? De que forma que a população vai se manifestar em relação a isso? O primeiro é o voto. E depois é continuar buscando isso, né? Porque às vezes a gente fala assim, né? Eu só vou precisar da saúde. Você vai no hospital, você sai de lá reclamando tudo, mas depois você não faz lá uma notificação falando qual que foi o problema, tudo. Agora, se você recebe um lanche errado de algum serviço... Aí reclama. Aí é reclamação, é capaz de querer bater no motoboy, é capaz de fazer cancelamento da marca, e da própria saúde, às vezes que você precisou lá de um sangue, de alguma coisa, não foi fazer essa campanha, não foi fazer essa situação, né? Então esse é o problema, né? Infelizmente, a gente se acomoda com o errado. Recentemente, essa semana passada, tive um falecimento na família. E, por incrível que pareça, demorou menos tempo a autópsia do que na agência funerária do Pacaembu. A agência era da Velar, se eu não me engano. Demorou menos tempo para fazer uma autópsia do que para preencher 3 folhas de papel. Por quê? Porque só tinha uma pessoa acolhendo falecimentos de toda a região. Nossa. De hospitais, etc. Então, quando a gente reclama, no canal correto, né? A gente tem que reclamar no canal correto. Eu vou levar essa reclamação ao conhecimento do serviço funerário, que é quem cabe fiscalizar isso. Porque eles estão ganhando para isso. Ninguém que estava ali fazendo o papel, eles ganham por cada ficha que eles preenchem ali. Eles, quando fizeram a terceirização disso, eles estavam cientes que ia ter que ter esse trabalho. E no momento da noite, só ter um funcionário, uma menina, coitada, fiquei até com dó da menina, porque a menina não tem culpa das coisas que ela acaba escutando, porque a família está num momento debilitado, etc.
Então, assim, é uma situação que é evitável. Então, é uma coisa que tem que chegar ao conhecimento do prefeito, Ricardo Nunes, que é um cara muito bem intencionado, e que ele tem que saber que aquele prestador de serviço não está a contento da população, né? Isso é uma coisa que vou fazer um documento e vou levar e vou pedir para os vereadores que eu conheço chegar a esse conhecimento, fiscalizar isso, porque está errado. A pessoa, o familiar, ele já sofre com a perca, doente. No caso da minha tia, faleceu em casa, teve que ir para o SVO. Então tem todo um trâmite que é muito dolorido para a família, né? E aí chega num momento que é só pegar o papel para poder ir embora para casa, para poder liberar, para ir embora para casa, para poder velar o seu ente querido e demorar todo esse tempo. Essa empresa que pegou esse trabalho tem que saber disso. Tem que saber que à noite tem que ter 2 ou 3 funcionários. Porque nós vivemos numa cidade que é do tamanho de um país. Uma região como aquela não pode ter todo mundo direcionado para lá com um atendente só. Sim. Entendeu? Então, esse tipo de coisa é uma coisa que a pessoa tem que reclamar. Tem que fazer chegar. Então, nós temos que parar de acatar tudo que vem para nós. Tá? Não, é normal, é assim mesmo. Até que demorou pouco hoje. Como assim? Sim. Sabe? O cara vai num hospital. Não, tá bom demais, é o que tem. Como assim? Aí é onde eu falo. O momento é esse. Momento da eleição. Quem vai te representar? O político que vai te representar. O que ele tem feito? Dá um Google no nome do cara. Você escolheu o político A. Vai lá no Google, coloca o nome do cara. Vê o que o cara já passou na vida dele, vai estar tudo lá. Tem a emenda, quanto destinou, qual que é. Porque se ele já teve algum caso que foi denunciado. Sim. Se ele já tem processo na justiça, aparece tudo ali. Porque olhar. Tem pessoas tem políticos que têm mais algumas visões, né? Tem alguns políticos que têm mais uma visão um pouco mais na saúde, outro que tem mais na segurança, outro que tem mais na educação. Isso acontece. Falar que destina 25% ou uma porcentagem para cada é difícil. Tem alguns que se concentram pelo grau de conhecimento da situação. Mais da área da segurança, mais da área da saúde, né? E aí verificar, ver realmente o que foi de emenda, se foi para muitas situações que não compete à sua região, né? Você vê que está precisando de hospital, tá tudo centralizado, né? A gente viu o grande problema em relação a só Mandaki e a só o Hospital São Luís Gonzaga, né? Então essa dificuldade que tem, né? Toda essa situação de manda para onde? Sofreu na Fernão Dias, São Luís Gonzaga. Agora que o São Luís Gonzaga, de uma certa forma, fechou por conta do UPA, mas será que a região ainda está... Não é que ele fechou. É que hoje a porta de entrada, o PS... Sim. É pela UPA. Fala que fechou porque entrou a UPA. Mas ele continua tendo atendimento lá para internação, cirurgias, etc. Nascimentos, bebês mas também. Basicamente é como se fosse o PS do São Luís Gonzaga fosse a UPA. Sim. Né? Que encaminha para lá depois. Mas nós temos que analisar. O Hospital São Luís Gonzaga, ele recebe gente de Guarulhos, de Mariporã, sim, de todo esse lado. Então, os políticos que vão entrar estão mandando um recurso que o hospital precisa? O governador, será que não precisava ter mais um hospital na região? Espaço tem. O Hospital São Luís Gonzaga, ele tem um espaço lá gigantesco, que daria para construir um prédio moderno, como já teve um projeto uma época atrás que foi solicitado, lá pela avenida, lá no fundo, lá esqueci agora o nome da avenida, mas tinha um projeto para sair um hospital lá. Será que não era hora de fazer um hospital regional como tem em Caraguatatuba, como foi feito em Franco da Rocha, como nós temos em Santana do Mandaki? Será que não é a hora de investir ali no São Luís Gonzaga? Espaço tem. Espaço tem, né? Até mesmo a gente vê as alas fechadas que tem lá, né? É triste porque eu nasci no Jaçanã e quando eu era pequeno, 11, 12 anos, tinha problema de pulmão. E aí toda noite eu tinha que ir lá tomar inalação. As enfermeiras, todo mundo conhecia. Eu morava bem de frente com o hospital. Então eu sei da importância do hospital. Meu tio policial,
na época que tinha na Guapira ali a Dólar Som. Dólar Som. Ele tomou um tiro ali na frente. Se ele não tivesse o São Luís Gonzaga, ele tinha morrido. Então você vê como que é a situação. A importância de investir na região, no hospital que é da região. Sim. E aí a importância de saber quem foi o político que você votou. Qual que é a ideia que ele tem para esse hospital, para essa saúde? Você lembra quem foi o político que você votou? Eu lembro, Para vereador. para vereador eu lembro porque, de uma certa forma, a gente estava Tá recente. recente. E para deputado? Deputado também. Então, porque você é politizado. É. Mas será que 100% da nossa população, Sim. lembrem quem votou? Será que se aquela pessoa mandar um e-mail, porque se você entra nós temos formas de fiscalizar o trabalho do vereador, o trabalho do deputado, nós temos formas. Pela televisão, você entra lá, tem o canal da Câmara Municipal de São Paulo, nós temos o canal da Assembleia Legislativa, nós temos o canal da Câmara Federal, nós temos o canal do Senado. Você pode acompanhar o trabalho do seu político. Sim. E é engraçado hoje em dia que as redes sociais estão muito próximas, às vezes, até do próximo político. Porque, por exemplo, você pega um Instagram de algum político, ele já fala o dia inteiro que ele foi, o que ele está fazendo, aonde que tá, qual que é a emenda que ele mandou. Dá para hoje em dia acompanhar mais fácil. É que hoje em dia o pessoal gosta do entretenimento, é aquilo que fala, né? Pão e circo, que costuma dizer. Pão e circo. E aí esquece dos detalhes. Às vezes faz o seguinte, se você pegar 5 minutinhos do seu dia e reservar para começar a ver alguns políticos o que está acontecendo, né? Não fica só vendo os debates, essas brigas que acontecem, mas vai lá ver o que ele fez. Porque é o que a gente fala, às vezes eles brigam na nossa frente, mas depois estão tomando um café junto. E aí... E o Márcio, querendo ou não, você pode chegar lá, quando você entra no site da Assembleia, ou no site da Câmara, ou no site, qualquer desses, tem lá o e-mail do político, tá? Você vai lá, manda um e-mail. Eu, fulano de tal, eleitor seu na última eleição, na zona 420 aqui, que é no caso Vila Sabrina, ou na zona 349 de Jaçanã, ou 256 Tucuruvi, qualquer que seja a zona eleitoral, eleitor seu, coloca lá, título de eleitor, número tal, voto em tal lugar. Pode olhar lá que o senhor teve um voto meu lá. E eu não estou contente do que está acontecendo no hospital tal. Nós não cobramos eles. Verdade. É muito cômodo. Os políticos chegam nos lugares, todo mundo bate palma. Eles gostam disso. Mas nós não cobramos. Ninguém chega no político e falou, vai lá olhar isso para mim. Teve um caso de um político, eu não vou citar nome, porque não é digno de falar nome. Mas todo mundo bate palma para ele. Eu mandei para ele uma situação, se ele estiver ouvindo a gente, ele vai lembrar disso. Pô, tá faltando fralda tamanho X no posto de saúde e tal. Eu recebi essa demanda. Porque nós aqui como jornal, Márcio, não é só o trabalho de jornal. Ah, não, eu só vendia. Não, a gente apoia aqui a comunidade, a gente apoia. A pessoa chega com uma reclamação, a gente vai atrás. Eu não gosto de fazer sensacionalismo com o jornal. Eu não gosto de ficar tirando foto de buraco de rua e falar, o prefeito tal não fez. Não, primeiro eu dou oportunidade para eles. Eu mando para eles. E recebo de vez em quando umas respostas meia... Já fez um 5,5? Eu não sou pago para isso. Quem tinha que estar fazendo isso é o agente visitor dele. Essa é a função dele. Então, eu não sou pago para isso. Mas eles cobram, às vezes, né? Ô, Beto, mas foi feito o pedido? Sim. Não sou eu que sou pago para isso. Eu sou pago para fazer o contrário, para pôr no jornal e bater nele. Então, assim, é diferente. Eu não gosto de fazer isso porque eu não dá a impressão de que eu estou batendo nele para depois ele vir querer anunciar no jornal e eu parar de bater. Eu não gosto disso. Eu prefiro mandar a solicitação, ó, eu recebi uma demanda aqui, assim, assim, assim. E eu mandei para esse vereador. Porque ele, em tudo que é canal social e etc., ele bate muito, que ele fiscaliza, que ele faz. Aí eu mandei, ele virou e respondeu assim para mim. Eu não tenho rabo preso com nenhum político. E eu respondi para ele, mas eu não estou lhe pedindo para você pedir favor para ninguém. Estou lhe pedindo para você fazer o que você é pago para isso.
né? Você é pago para fiscalizar o executivo. Você é pago para ver o porquê que não tem a fralda no tamanho tal lá. Porque seja um problema de gestão, de repente comprou mais do tamanho P do que do tamanho que a pessoa necessitava, seja isso ou não, era o problema. Então, cabia ao gestor equalizar quantas pessoas precisam de fralda ali e qual tamanho usa. É isso que cabia. Agora vamos dar um intervalo para o próximo bloco? Isso, pessoal. Vamos encerrar aqui o segundo bloco e daqui a pouquinho o terceiro com as considerações finais. Aguarda aí. Até já. Acompanha aí. Canal Visões, hein? Isso. Seja um Compartilha, visionário. Se inscreve lá. Seja um visionário você também. Bora. Esse é o canal Visões Podcast. Informação, ideias e oportunidades. Segue a gente no Insta. Pessoal, voltamos ao terceiro bloco do canal Visões com o Beto do Jornal ZN Mais Notícias. E agora vamos falar as considerações finais em termos, né? Falar um pouquinho agora do jornal, como que a gente vai fazer para publicar, quais são os contatos do jornal. Fica à vontade. Marcião, nós temos aí, em primeiro lugar, gratidão aí pelo convite, participação do primeiro programa aqui no estúdio, né? Então, fico muito feliz de ter você aí, porque eu vejo que você é um cara que vem para somar, né? Nós precisamos de gente na nossa vida que venham para somar. E você, eu vejo que é um menino novo que tem tudo para crescer junto aí, né? A gente sozinho nós não somos nada, né? E unidos nós vamos mais longe. Então, gratidão. Agradecer você que nos deu audiência hoje, tá? Dizer que se quiser fazer um anúncio no Jornal ZN, no Jornal Impresso, pode me procurar. Eu estou no 11 99 444 7451, direto o WhatsApp nosso. Só procurar, a gente manda lá. Nós estamos em todas as redes sociais, nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook, nós temos o nosso portal de notícias, que é o www.znmaisnoticias.com.br, entra lá. Estamos no YouTube, no canal Radar ZN, que é o que a gente faz o programa aqui hoje. Entra lá, se inscreve também, assim como se inscreve aqui no canal Visões. E obrigado por ter dado esse tempo aí com o nosso programa. Obrigado, Márcio. Sempre uma honra estar aqui junto com você. É isso aí, eu também fico muito agradecido pelo ZN abrir as portas para o canal Visões. Fico muito feliz de estar na minha região, que é a melhor coisa que tem, você ajudar a ajustar o seu bairro, a Zona Norte, né? É um lugar que eu nasci, né? Tantos anos aqui no Jaçanã, hoje estou no Tremembé, mas fico muito feliz por estar aqui na minha casa, onde eu me sinto bem, né? Na minha região, ajudar a lutar não só nesse período político, mas em todo a continuidade, né? Não é só esse ano, são todos os anos que a gente tem que lutar por melhorias. E o canal Visões é isso, é mostrando vários outros tipos de visões da segurança, da saúde, do bem-estar, né? E mostrando para vocês que vocês também fazem parte desse processo. Então, como falou, empresas da região, clubes, restaurantes, divulguem aqui no canal Visões, no jornal ZN Mais Notícias, que é o lugar onde que a gente vai ajudar a prosperar cada vez mais o nosso espaço, tá bom? Quem quiser divulgar no canal Visões, como é que faz? Eu vou deixar o telefone aqui para vocês e aqui do lado vai estar o QR Code mostrando para vocês todas as nossas redes sociais, tá bom? O nosso QR Code vai estar aparecendo para vocês e eu vou deixar depois o nosso contato certinho, tá bom? Eu queria agradecer também mais uma vez o jornal, não só, mas também por estar dando a oportunidade de conhecer outros espaços, né? Na política, na saúde, na educação. Então eu estou conhecendo junto com o ZN outros espaços. E agora você vai ver um pouquinho também dos bastidores, tanto desse podcast, mas também de onde a gente visitou. A Câmara de São Paulo também, junto com a equipe, tirando fotos, né? Junto com o Sidney também, um grande parceiro aqui do jornal. E a gente vai mostrar cada vez um pouco mais da realidade do nosso dia a dia. É isso aí, pessoal. Seja um visionário você também. Obrigado.
Yeah. Pegam visões, além do que os olhos enxergam, se liga.